Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao Colóquio de Física da UFABC. Hoje a gente vai ter o prazer de ter o Gustavo Rigolini, que foi meu colega lá da Unicamp, graduação, mestrado e acho que doutorado também, né? Isso. E fez, bom, e aí ele fez pós-doc lá na Indiana University, lá em 2007. E atualmente ele é professor associado lá do Departamento de Física da Universidade de São Carlos e está desde então lá. Ele é pesquisador bolsista de produtividade, né, do CNPq, e ele vai falar um pouco para a gente sobre essa coisa aqui de campos escalares com invariância de Lorentz, né? Então, por favor. Obrigado, Celso, pelo convite e agradeço também a presença aí de todos. E eu sei que não é fácil estarem presentes, mas então agradeço a presença e também agradeço novamente o Celso, porque por eu conhecê-lo, eu aceitei participar do colóquio, porque eu resisto a participar ultimamente de colóquio, seja presencial ou virtual, né? Bom, Então, obrigado também. você tem um peso grande em estar Muito aqui. obrigado, Gustavo. Então, e também por ser um colóquio, o início dele vai ser um pouco mais básico, pensando nos alunos, né? Então pode parecer um pouco enfadonho para quem já é especialista em teoria quântica de campos. E ao longo da apresentação também vai existir algumas passagens mais elementares para contextualizar o que vai vir. Então também vai ter essas quebras na evolução da apresentação para dar uma revisãozinha básica para o pessoal que seria o público prioritário de um colóquio numa pós-graduação, né? E o tema do colóquio, né, como o título, que é o título do paper que foi terminado no final de outubro, né, que é o título também desse colóquio, né, e basicamente ele tem por ideia estender o conceito de campo escalar, né, relaxando a hipótese de que o psi deva ser um invariante, né, de Lorentz, e sim psi estrela deve ser invariante, né. Esse seria o escalar de Lorentz. Então a gente vai explorar as consequências disso com calma. Então, vamos iniciar aqui um outline do colóquio, né? Então, esse aqui vai ser alguns slides só para rever conceitos básicos aqui de invariância, covariância, essas coisas, só para deixar claro para os alunos de pós-graduação. Aí depois a gente parte, né, para o início da discussão propriamente dita do tema, né, sobre uma generalização do conceito de transformação para campos escalares e qual vai ser a equação de onda associada a ela, né. Algumas aplicações no nível de primeira quantização, tem várias no trabalho, né. O trabalho tem 55 páginas, coluna dupla, né, dá quase 100 páginas, coluna simples, então eu tentei fechar todos os loopholes possíveis que poderiam ter no desenvolvimento desse tema, porque ele é um pouco sutil, e aí vou falar só de duas aplicações no conceito, no nível de primeira quantização, e depois a gente vai discutir a teoria clássica e quântica de campos associada a essa equação de onda, né, escrevendo a lagrangiana, a densidade lagrangiana dela, mostrando a invariância de Lorentz, aquela coisa toda. E aí vai começar a surgir algumas coisas que já estavam implícitas na primeira quantização. Quando a gente faz a segunda quantização, fica claro que a antipartícula, para essa teoria, ela tem um comportamento um pouco distinto do que usualmente se apresenta nas teorias de campos, seja de campos escalares, pinoriais, vetoriais, tensoriais, etc., né? A simetria entre partícula e antipartícula, aparentemente, no primeiro momento, parece que é quebrada. A gente vai ver em que sentido isso acontece e qual a implicação disso quando a gente tem interações que violam a invariância de Lorentz, até onde isso pode nos levar, né? Interações que quebram a invariância de Lorentz vão nos levar a essas antipartículas serem mais instáveis do que as partículas, né? Então você vai sugere, a questão é como que essas interações que quebram simetria de Lorentz aparecem, né? Sugere que você caminharia para uma predominância de matéria, né? Dando origem a uma possível alternativa de explicação à baryogênese.
E depois nós vamos generalizar essa nova equação de onda, né, que foi deduzida estendendo a transformação que a função de onda de Schrödinger sofre ao sofrer uma transformação de Galileu, né, para envolver também rotações espaciais. Isso tudo vai ser explicado ao longo do colóquio, né. Então aqui é só para o pessoal que não está muito familiarizado com esse conceito, né, o que seria um escalar no nosso contexto aqui, né. No nível de termodinâmica clássica, tá? Não é termodinâmica relativística. A temperatura pode ser interpretada como escalar, né? Tem ali o T no referencial S, né? E essa temperatura calculada no referencial S' tem o mesmo valor, né? Você só mudou o nome, o rótulo que você localiza o ponto P, que está aqui, né? No referencial S denotado pelas coordenadas x e y, e no referencial S' pelas coordenadas x' e y', mas é o mesmo ponto, fisicamente isso não mudou de lugar, né? Então a temperatura neste ponto independe do sistema de referência que está usando. Então é isso que está sendo representado por essa equação aqui. Isso aqui é um escalar, a definição padrão do escalar perante uma determinada operação de simetria. No nosso caso aqui nós vamos explorar as transformações de Lorentz, transformações próprias de Lorentz, né, boosts e rotações espaciais. Aqui seria como os vetores x estão conectados, né, aqui é a matriz ortogonal que conecta esses vetores, e aqui também pode pensar um exemplo de um vetor, né, como um vetor se transforma, né. Escalar é desse jeito, t' igual a t, o vetor não, você tem a matriz de transformação, e aí você pode estender esse conceito para tensores, né, que seriam mais índices aqui, e na representação complexa dessas transformações, especial da transformação de Lorentz, surge, né, os conceitos de spinores. Então, para a gente aqui, o que seria uma equação covariante, né, por transformação de Lorentz, né? Ela tem a mesma forma antes e depois de você fazer uma transformação própria de Lorentz. Boosts, né, você para um referencial que está se movendo de um referencial inercial para o outro, onde o S' se move, por exemplo, com velocidade v, ou rotações espaciais. Isso é o que eu chamo de uma equação covariante de Lorentz, né? E uma equação covariante de Galileu, ela é invariante. Desculpa, ela tem a mesma forma, né, essa equação, caso nós implementamos um boost de Galileu. Ela vai ter a mesma cara. E aqui a gente entra um pouco mais tecnicamente no trabalho, né? E estou apresentando aqui para vocês o que significa dizer que a equação de Schrödinger, por exemplo, ela é covariante por transformações de Galileu, né? Muitos livros não focam nesse ponto. O livro do Ballantine, por exemplo, ele discute isso bem. Então você tem a equação de Schrödinger aqui em cima, né? No referencial S, por exemplo. Aí você implementa um boost de Galileu, você faz uma transformação de Galileu, que foi aquela que eu mostrei no slide anterior. Isso aqui. Que vai te conectar o referencial linha com o referencial sem a linha. S para S'. Em que sentido que ela é invariante? Ou melhor, covariante, né? Usando um termo mais técnico. Quando você faz essa transformação de coordenada, né, você faz a conta lá, né, o gradiente, melhor, o Laplaciano, ele preserva a forma, ele é invariante por esse tipo de transformação. Você faz a regra da cadeia, que para você provar isso, você faz a regra da cadeia com as coordenadas novas e antigas, você prova que a derivada espacial se transforma desse jeito. Então, onde tiver o del2 aqui, eu vou substituir por isso, onde tiver derivada no tempo, eu vou substituir por isso. E para que essa equação tenha a mesma cara no novo referencial, a menos da constante, né, numa fase multiplicativa, que a gente esquece dela depois, a função de onda, ela não é um escalar estritamente no conceito estrito, né, que eu discuti anteriormente, eu vou falar disso daqui a pouco de novo. Para que essa equação no referencial linha tenha essa cara que está aqui embaixo, né, que é igual a cara que ela tinha no referencial anterior, você precisa supor que a função linha está conectada com a função anterior dessa forma aqui, por meio dessa transformação aqui, ó, onde esse θ é dado desse jeito aqui. Sem isso, você não consegue recuperar a equação no referencial novo, ela não vai ter mais a mesma cara. Então, supondo que o V vai para a V', que é um escalar galileano, vamos dizer assim, né? V vai para a V'. Então, nesse sentido, né, eu já antecipei isso um pouco no slide anterior, a função de onda de Schrödinger ela não é escalar, porque o psi não vai para psi quando você implementa um boost de Galileu. Ela se transforma dessa forma, né? Então, e uma função, não é uma fase constante, você poderia tentar generalizar, é uma fase constante, não, ela depende das coordenadas espaço-temporais, R e T. Então, nesse sentido,
o psi não seria um escalar na convenção que a gente está utilizando aqui, que é muitas vezes utilizada em livros de texto padrão de mecânica quântica relativística, por exemplo, quando você trabalha com as equações de Klein-Gordon, por exemplo. E aí vem a questão natural, que foi o que motivou a motivação inicial desse trabalho, né? Qual seria a equação de onda que a gente obtém quando eu imponho que a transformação da função de onda perante um boost de Lorentz, você vai do referencial S para S', não usando mais aquele boost de Galileu, você vai usar as transformações de Lorentz quando você muda de um referencial inercial para outro, onde um se move em relação ao outro com velocidade v. E a transformação da função de onda é dada deste jeito aqui. A gente tem uma fase que depende do espaço-tempo. É possível encontrar essa equação de onda? E qual é a cara dessa equação de onda? Então, essa é a motivação, né? Que foi a motivação original do trabalho cuja referência está listada aqui. Qual é essa equação? Qual é a conexão dela com a equação de Schrödinger? Qual é a conexão dela com a equação de Klein-Gordon? Como essas três equações estão relacionadas? Que insight que a gente pode ganhar trabalhando diretamente com essa equação, né? O que de diferente aparece? Essa era a ideia original, era para fazer um trabalho puramente na análise de primeira quantização, estendendo uma correção para a equação de Schrödinger nessa linha. Só que apareceu coisas, conforme a gente vai mostrar mais para frente, que fez com que eu precisasse explorar a segunda quantização para entender melhor. E principalmente para a moçada que está fazendo pós-graduação e que está assistindo aqui, da ideia original até o paper ficar pronto e ser submetido aos arquivos de Los Alamos, foram mais de 3 anos de conta, pelo menos meio período de dia de trabalho que eu tinha aqui, eu me dedicava a isso, os outros meio período para dar aula e fazer os outros papers para sobreviver. Então foram 3 anos de conta, de passos falsos, indo para o caminho errado, voltando, até entender o que mais ou menos estava acontecendo. Então, a ideia é, não desistam das suas ideias. Então, qual foi a ideia? Então, a gente teve a motivação, estender aquela equação de onda para o domínio, aquela transformação para o domínio relativístico. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, aqui dá para fazer isso de uma maneira mais geral, mas aqui eu estou fazendo o desenvolvimento histórico. Foi como eu procedi no desenvolvimento dessa ideia. Então, é entender criticamente o que significa aqueles termos da transformação do caso não relativístico. A gente vai ver. Uma vez que a gente entende o significado daquilo, a gente tem um primeiro passo na direção da sua extensão relativística. Aí eu vou postular que a minha função de onda vai se transformar com a nova lei de transformação perante um boost de Lorentz devido com a fórmula que eu obtive a partir da extensão da fórmula não relativística. E buscar a equação mais geral que eu posso obter, segunda ordem, no máximo segunda ordem de derivadas espaciais ou temporais linear, que eu quero preservar o princípio da superposição, e que tenda a equação de Schrödinger quando C vai para infinito. Eu recupere de maneira mais simples a equação de Schrödinger quando C vai para infinito, que a gente faz quando trabalha com Klein-Gordon, por exemplo. Você não vê que a conexão entre as duas equações não é tão complicada assim. Então, essas são as hipóteses de trabalho, né? Entender como estender para o domínio relativístico e, usando algumas hipóteses, chegar nessa equação diferencial. Então, voltando para a lei de transformação que a gente tem no domínio não relativístico, o que a gente obtém para a transformação da função de onda de Schrödinger, a gente tem esses termos aqui que multiplicam, né, a fase, né, o θ, já isolei o IH cortado, a gente percebe que o mv quadrado sobre 2 é a energia. Se você tivesse, por exemplo, parado num certo referencial, e o referencial S' se move com relação ao referencial S com velocidade v, esse termo que aparece aqui, ó, nada mais é do que a energia cinética que eu tenho que adicionar à partícula ao começar a descrevê-la no referencial S' que está se movendo em relação a mim, que estou parado no referencial S. E o mv que está aqui é o momento que essa partícula também vai ganhar por eu ter ido para um referencial que está se movendo com relação ao referencial original. Então lembre que esse θ é o que a gente precisa, nessa transformação que a gente precisa para garantir a covariância da equação de Schrödinger. Então, uma vez que você entenda isso, né, e no paper tem a conta, de fato, que a gente precisa desses termos para que quando a gente mude de um referencial para o outro,
temos consistência no nível não relativístico, fica natural estender isso para o domínio relativístico, onde eu vou substituir o mv² sobre 2 pela energia cinética relativística, gama menos 1 mc², gama é o fator de Lorentz, né? E o momento relativístico, em vez de mv, eu vou colocar gama mv. Então eu vou postular essa lei de transformação, e uma vez que eu tenho essa lei de transformação, eu quero descobrir qual é a equação diferencial parcial, que no máximo derivadas de ordem 2 e com coeficientes constantes, que é covariante perante uma transformação de Lorentz, né, de um boost de Lorentz, e cuja função de onda respeite essa lei de transformação. Bastante análogo ao que acontece com a equação de Schrödinger no nível não relativístico. E aí eu vou usar, como eu já disse, essa hipótese aqui, né, em alguns slides anteriores eu coloquei esse. Eu quero que, no limite de C indo para o infinito, eu recupere a equação de Schrödinger, isso vai ajudar a fixar vários parâmetros da equação do Ansatz geral que a gente vai colocar aqui. Eu vou querer isotropia, que é o que a equação de Schrödinger também é, né? Ela é invariante por transformações espaciais. Eu vou querer isso aconteça aqui também. No mesmo sentido que a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, quando a gente faz uma rotação espacial, o psi vai para psi. Você não tem nenhuma correção de fase dependente do espaço-tempo. Psi vai para psi, você garante que a equação de Schrödinger ela é covariante por rotações espaciais, porque a única coisa que é afetado é o Laplaciano, né, o del², só que o del² ele é invariante por transformações de rotações espaciais. O tempo não muda numa rotação espacial, então a gente vê que o psi vai para psi. E mais no final do seminário, né, eu vou relaxar essa hipótese, eu vou querer que também, quando eu fizer rotações espaciais, eu tenha uma transformação desse tipo aqui. Então qualquer transformação própria de Lorentz, boosts e rotações espaciais, eu vou querer que isso aconteça. Isso é lá para o final. Então eu quero isotropia, como a equação de Schrödinger satisfaz. Eu quero recuperar a equação de Schrödinger quando a velocidade da luz vai para o infinito. E eu quero equações diferenciais parciais homogêneas, né, lineares, a respeito que isso vai implicar como é que eu vou dizer? O princípio da linearidade, o princípio da superposição vai continuar válido, e derivadas no máximo 2, porque isso implica uma lagrangiana com derivadas no máximo de ordem 1. Isso tem implicações quando você faz teoria de campos, que é interessante manter até derivadas 1 lá na lagrangiana, na densidade lagrangiana. Então aqui, para o pessoal da pós, né, já que eu coloco, só para lembrar a notação, para quem já trabalha com isso aqui já é mais do que conhecimento comum, né? As coordenadas x0, x1, x2, x3 vetores contravariante aqui são ct, x, y, z. C é igual a C, H cortado é igual a H cortado, e não é igual a 1 nessa apresentação. Tá certo? Aqui a gente tem a conexão, como obter o vetor covariante, né? Você tem aqui a métrica, o Gemini, espaço de Minkowski, então por isso que a gente tem Gemini contravariante é igual a Gemini covariante, espaço de Minkowski, sem problema. Aqui é a notação das derivadas parciais, né? Lembra que a gente está derivando os vetores aqui, o x0 contravariante, mas o Dmit se transforma como um vetor covariante, por isso que a gente tem o símbolo aqui embaixo. E a gente conecta o contravariante com o covariante também por meio dessa transformação aqui. Então, qual vai ser o Ansatz mais geral que a gente vai supor para resolver esse problema? É esse que vocês estão vendo aí, ó. Todas as possíveis derivadas segundas estão contidas nesse termo aqui, ó. O mini são índices que correm de 0 a 3. 0 para coordenadas temporais e 1, 2, 3 as espaciais. Então eu tenho, em princípio, 4 vezes 4, 16 constantes aqui, ó. Do A00 indo até o A44. Passando por A01, 02, assim por diante. Eu suponho o Ansatz mais geral possível de equação linear, coeficientes constantes, esse coeficiente é constante, esse coeficiente é constante, esse aqui não, porque eu quero recuperar Schrödinger. Eu quero que isso aqui seja o V de x, psi, quando a velocidade da luz for para o infinito, que é o que faz com que a gente saia da transformação de Lorentz e recupere o boost de Galileu, né? Isso aqui é constante, esse B. Então aqui tem todas as derivadas primeiras. E o que vocês têm que observar que o Amini e o BMI são constantes. Então, beleza. Então, o que eu estava falando, esse BMI, delmi aqui, esse BMI é constante. Então, não é um vetor o BMI, não confunda isso, que foi o erro do referir. Se isso aqui é um vetor, um quadrivetor BMI, e se delmi for um quadrivetor, que se transforma como um quadrivetor covariante, BMI e DMI é um invariante de Lorentz. Que bom. Isso aqui, e pensando isso aqui também como um tensor,
Isso aqui é um invariante de Lorentz. Aí ele falou, isso aqui é invariante de Lorentz, isso aqui é invariante de Lorentz. Então, se eu se transformar com uma função que depende do espaço-tempo, não vai ser invariante de Lorentz a sua função. É óbvio. Mas eu não falei que o BMI é vetor nem que o MNI é tensor. São constantes, é uma maneira compacta de escrever essas 16 constantes e essas 4 constantes que estão aqui. Isso está no paper em várias partes. Então você precisa ler o paper, não só o abstract para entender. Então, aqui, ó, a gente vai para aquele ANSYS, voltando para lá. Esse é o ANSYS mais geral que a gente tem. BMI constante, não é quadrivetor. Constante. E aí a ideia para simplificar a análise é começa a analisar a rotação espacial, onde o psi vai para a psilinha. Aqui um alfa que pode ser colocado igual a zero. Psi vai para a psilinha, uma constante. E aí você fazendo várias rotações de 90 graus em torno do eixo x1, x2, x3, né, o xyz, e rotações de 180 graus, ou pi radianos, em torno do eixo x1, x2, x3, isso obviamente não vou ter tempo de entrar nos detalhes aqui, você reduz esta equação anterior para essa daqui. Ó. Vários termos vão ter que ser zero para que preserve a covariância perante rotações espaciais. Então vocês observem que sobra apenas a derivada segunda no tempo, vezes uma constante, que eu renomeei o A00 simplesmente por A maiúsculo para simplificar a notação. Aqui a gente vê que as derivadas são o mesmo índice, J e J, né? Vezes a mesma constante para qualquer J, 1, 2 ou 3, né? Os índices latinos correm de 1 até 3, um B só, tem que ser igual, senão você não garante a covariância por rotações espaciais. As derivadas primeiras no espaço, no x1, x2, x3, tem que zerar, senão você não tem covariância por rotação, sobra só esse termo aqui temporal, e esse aqui. Eu estou supondo que o F vai para F também, ó. F vai para F', né? Quando você tem essa rotação. Então a gente reduz o ANSYS mais geral possível para esse. Agora, para fazer progresso, eu preciso impor o que eu não coloquei ainda. Um boost de Lorentz, né? E impor que a equação que está aqui tem que ser covariante perante esse boost aqui. Onde a gente vai usar aquela transformação de a fase, a função de onda tem que transformar desse jeito, onde essa fase que está aqui é a generalização do que a gente obtém quando trabalha na mecânica quântica não relativística. Vou supor que aquele F é um invariante de Lorentz, né? Aquele F', né? Ele vai F' de x' é igual a F de x. A gente vai discutir um pouquinho mais disso mais para frente. As coordenadas no referencial antigo com os novos estão conectadas por transformação aqui, ó, transformação boost de Lorentz usual, né? E obviamente as derivadas, se você faz a regra da cadeia, você vê que elas se transformam desse jeito, como vetores covariantes, né? E esses aqui como vetores contravariantes. E aqui é o beta, que é o V sobre C, e o fator de Lorentz gama está definido aqui para quem não lembra. Então eu vou pegar aquela equação, essa, vou fazer com o meu psi, substituir meu psi por isso, substituir o meu f por isso, substituir as derivadas por isso, tá certo? E fazer a conta. Então pega a equação que está aqui, substitui tudo aquilo e impõe que a equação tem que ter a mesma cara antes e depois. Fazendo isso, obviamente os detalhes dessa conta é um pouco longo, né? Estão no paper. Você chega nessa equação aqui, ó. Você tem aqui é basicamente o D'Alembertiano, né? DMI, vai de 0 a 4. Você tem o termo da derivada primeira no tempo, que lembra o que acontece na equação de Schrödinger, que a gente tem a derivada temporal, primeira ordem, né? E aqui, aquele termo, a f de x, eu dividi por a aqui, e chega nessa equação. Ou, se vocês quiserem abrir, ela pode ser escrita dessa forma, abrindo o DMI aqui, dessa forma, né? Tá vendo o D'Alembertiano aqui? Quando você vai para infinito, você já vê ó, rapidinho, some esse termo aqui, sobra a equação de Schrödinger, se esse f sobre a for igual a v. E é isso que a gente vai fazer para fixar as constantes que ainda estavam faltando. Se a gente impor que eu recupero a equação não relativística de Schrödinger no limite em C vai para infinito, eu consigo mostrar que o limite de C indo para infinito daquela função f tem que ser igual a isso aqui, e o a pode ser fixado em 1, sem perda de generalidade. E aqui está a equação. Esta equação ela é invariante por transformação de Lorentz própria, ou seja, boosts e rotações. O psi vai para psi por rotações espaciais e o psi vai para o e e θ, né, sobre h cortado vezes psi, como dado naquela lei anterior. Eu garanto que ela é invariante, ela é covariante, né, ela tem a mesma cara em qualquer referencial conectado por transformações próprias de Lorentz, que incluem boosts e rotações. E esse V aqui, eu estou usando notação, né, eu não tenho como determiná-la ainda de maneira rigorosa, até porque no nível de primeira quantização, no nível de segunda quantização, melhor dizendo, ele não vai ser tão relevante, porque eu vou trabalhar com a equação livre, né, que vai ser essa daqui.
Mas, enfim, no paper eu discuto um pouco como seria isso aqui, talvez, como escrever isso aqui de forma invariante de Lorentz. Tá certo? Então, essa equação satisfaz todas aquelas condições que a gente elencou no início da discussão. Ela pode ser escrita ou desse jeito, né? Só reescrever dividindo por aqui, expandindo a derivada, para lembrar o jeitão da equação de Schrödinger. Esse termo aqui e esses três aqui são o que a gente obtém quando trabalha com a equação de Schrödinger, né? Uma partícula não relativística. E esse é o termo novo que aparece, para garantir a invariância de Lorentz agora. A covariância de Lorentz perante aquelas transformações. E quando você vai para infinito, você vê que isso aqui zera. E a gente recupera perfeitamente a equação de Schrödinger. E aqui é outra maneira de escrever, né? Deixando ela na notação mais próxima de quem trabalha com mecânica quântica relativística. Mas são equivalentes. Aqui tem um esquema que mostra a conexão entre todas essas equações, essa equação deduzida aqui e as que a gente já conhece. Então, por exemplo, quando m igual a zero, você recupera a equação de Klein-Gordon para um campo escalar sem massa. Diretamente aqui. Põe m igual a zero. Você tem só esse termo aqui. Isso é uma coisa interessante. Recupera o que se espera. Quando você vai para infinito, esse termo some. A gente recupera exatamente a equação de Schrödinger. Lembrando que esse V tende ao V não relativístico. Tem uma discussão sobre isso. E qual é a conexão com a equação de Klein-Gordon? A gente pode procurar uma transformação, né, como foi feito isso. Eu supus que o psi seria e elevado a 1i sobre h cortado g arbitrário, φ. Aí eu substituí nessa equação aqui e descobri qual seria essa função para recuperar a equação de Klein-Gordon. E a gente vê que é como se eu estivesse descontando a energia de repouso, né? O mc quadrado está aqui, que a gente está descontando isso, essa fase, a gente recupera daqui, a gente vem para a equação de Klein-Gordon, e transformação inversa, a gente sai da equação de Klein-Gordon e vem para cá. No nível de segunda quantização, de primeira quantização, não há muita novidade em trabalhar com essa equação e com essa equação. A diferença é que esse φ aqui, ele é um escalar, estritamente falando, φ vai para φ, em qualquer transformação de boost ou rotação espacial, né, boost de Lorentz. Aqui não, aqui a gente tem que usar aquela lei de transformação que eu mostrei. Só que eu não sabia disso, eu percebi isso depois que eu obtive a equação, generalizando a transformação feita, que a gente faz quando resolve a equação de Schrödinger, né, para ver como que se transforma o psi para que ela seja covariante para a transformação de Galileu, e eu vi que a conexão entre as duas equações é relativamente simples. E para energias positivas, né, no nível de primeira quantização, quando a gente elimina as energias negativas, porque essas equações que têm derivadas segundas aqui, né, para campos escalares, aparecem as duas energias negativas, né, que a gente só consegue entender isso em segunda quantização. Quando vai para a segunda quantização, a coisa começa a ficar um pouco diferente entre essas duas aqui, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, aplicações diretas que a gente pode fazer daquela equação, só para ilustrar um pouco, né, porque isso aqui não é muito focado quando a gente trabalha com a equação de Klein-Gordon, porque a equação de Klein-Gordon muitas vezes não tem esse V, né? A equação de Klein-Gordon, você tem que pôr V igual a zero para recuperar a equação de Klein-Gordon do jeito que está aqui. Mas, fenomenologicamente, você pode modelar um campo externo com um V de φ aqui também. Mas isso não é muito explorado. Então, quando a gente vai para, por exemplo, o problema unidimensional e a gente escreve a equação que eu estou chamando agora de Lorentz covariant Schrödinger equation, né, a equação de Schrödinger covariante por transformação de Lorentz, essa nova equação de onda aqui, essa, cara, se você olhar esses termos aqui, derivada segunda no tempo, derivada segunda na posição, derivada primeira no tempo, mais um termo constante vezes o psi aqui, né, se você pensar o V como constante, é exatamente o análogo complexo da equação do telégrafo, né, que foi deduzido por Heaviside no final do século XIX. Naqueles 3 livros, volume 1, 2, 3 dele, num daqueles volumes lá tem essa equação lá, claro, com outra notação, a versão real. E ele mostrou que, porque a equação do telégrafo, né, você consegue, colocando as impedâncias, os capacitâncias, etc., e a resistência apropriada, você consegue transmitir um sinal sem distorção, ajustando o V apropriadamente lá, que está conectado com a impedância, com a resistência e com a capacitância da sua rede, você tem atenuação, né, o sinal diminui de potência, mas ele não tem distorção. Aqui a gente vai ver que se você escolher o V apropriado, você consegue um pacote de onda que vai evoluir sem distorção e sem atenuação, ou seja, não tem dispersão. A partícula está localizada numa certa região, ela vai ficar isso para tudo sempre. Essa é uma solução possível para essa equação aqui. E isso foi observado em 1980, se não me engano antes, quando essa equação desse jeito que está aqui, ó, foi postulada ad hoc
por um trabalho, está citada no paper, eu não lembro a referência exata, o pesquisador que estava trabalhando com isso, ele pegou a equação real do Telegram e falou, agora eu quero que ela seja complexa, e vou ver quais são as consequências dela e conectá-la com a equação de Schrödinger. E o interessante, se vocês olharem aquele paper, ele não sabia que era proporcional a um C quadrado aqui, ele não sabia, ele colocou 1 sobre uma taxa de relaxação aqui, e ele, no final do paper dele, ele descarta a equação, falando, olha, essa equação ela é legal, interessante, você tem essa... Ele não mostrou que não tenha uma evolução dispersionless, né? Ele mostrou que ela não tem uma dispersão instantânea, né? Ele queria melhorar um pouco, porque quando você resolve a equação de Schrödinger e você faz a evolução temporal, um pacote ele tem uma dispersão rápida, instantânea, né? E no final ele meio que critica o próprio trabalho dele, falando, ela não é tão boa porque ela não é invariante, ela não é covariante por transformação de Galileu. Não tem como ser mesmo. Você tem que ir para o mundo relativístico para encontrar a lei de transformação que preserva essa equação. Então ele meio que quase chegou lá. Mas ele estava focando em transformações de Galileu. E aí, se eu colocar esse potencial aqui, que é 50% da energia de repouso, trazendo para baixo, tem esse menos aqui, nessa equação, substituo esse V aqui, eu consigo resolver essa equação, a solução dessa equação, os detalhes estão lá no paper, ela é dada dessa forma aqui, ó. Uma fase, que quando eu calcular o módulo quadrado vai sumir, do psi, e o f é uma função que satisfaz aquela onda propagante que quando a gente resolve a equação de Marx ou a equação da corda, por exemplo, né, que move sem dispersão e sem atenuação. Então o psi de x evolui dessa forma, quando você tem esse potencial, exatamente esse potencial. Para potenciais que estão na vizinhança desse potencial, você consegue ver, e esse foi o trabalho que foi feito nos anos 80, a dispersão é muito lenta, mas exatamente nesse valor você tem dispersão nenhuma. Então você pode, em princípio, testar se essa equação é uma boa descrição do problema que você está resolvendo, se ela é um pouquinho melhor do que a equação de Schrödinger para descrever algo entre a equação de Klein-Gordon e a equação de Schrödinger, ali, alguma coisa intermediária, usando como aproximação para o V o potencial usual que a gente usa na mecânica não relativística. Conforme você vai aumentando aí, alterando o valor desse potencial para ficar mais próximo disso daqui, a dispersão da função de onda é cada vez menor. E quando você chegar lá, a dispersão é zero. O outro problema, e esse eu não vi em nenhum lugar feito, eu procurei bastante nesses 3 anos, foi resolver aquela equação, e eu consegui uma solução analítica, né, onde vai ter uma ação simultânea do campo elétrico estático e do campo gravitacional estático, onde o campo gravitacional vai entrar aqui. Eu vou aproximar o V como sendo o potencial newtoniano, né, G, Mzinho, Mzão sobre R. Vai entrar aqui. É a energia potencial. E o campo eletrostático vai entrar via acoplamento mínimo, que é a maneira usual de fazer isso, como a gente introduz o eletromagnetismo nessas equações de onda. Então a gente faz acoplamento mínimo, as derivadas parciais vão ser substituídas por isso aqui. O AMI é o quadrivetor, né? E um campo estático, um campo elétrico estático, a gente tem essa representação aqui para o potencial vetor, o quadrivetor, né? E aqui seria o V do campo gravitacional. Então eu coloco esse V aqui, substituo o AMI dessa forma e vou resolver essa equação. Depois de muito trabalho, a gente consegue mostrar que você põe esse ansatz aqui, ó, põe uma dependência temporal para separar variáveis, como a gente faz mesmo, resolve os problemas de Klein-Gordon ou de Schrödinger nesse cenário. Você vai ter uma equação de alto estado que vai envolver só a posição, x, y, z. As energias K, que estão associadas à energia do sistema, descontada, já vai sair naturalmente, a energia de repouso já é descontada. A solução é essa daqui, ó, tá certo? É analítica a solução. Onde o alfa é a constante de estrutura fina, está definido aqui, tudo SI eu estou usando aqui, e o alfa tio seria o equivalente da constante de estrutura fina, só que no nível da gravitação. Onde alfa tio a gente sabe que é da ordem de 10 a 40 ordens de grandeza menor do que o alfa. Mas o interessante observar é isso aqui, ó. Ou isso vezes isso. Quando você tem simultaneamente campo elétrico e campo gravitacional agindo, aparece como contribuições da energia o produto de alfa por alfa tio. Então você reduz. Se você precisaria a contribuição, é melhor olhar aqui quando a gente expande série de Taylor isso, né? Essa aqui é a contribuição não relativística quando a gente resolve o átomo de hidrogênio. Então o que a gente está resolvendo aqui é o átomo de hidrogênio com atuação simultânea. Campo estático gravitacional, campo estático elétrico, usando a equação de Lorentz covariante, né? Aquela equação que a gente deduziu aqui. Equação de Schrödinger covariante por transformação de Lorentz. Essa é o átomo de hidrogênio não relativístico. Essa é a primeira
correção relativística, que é exatamente aquela que a gente obtém também resolvendo a equação de Klein-Gordon, colocando um acoplamento mínimo eletromagnético nela. Essa aqui é aquela acoplamento não trivial entre alfa e alfa-til que aparece, mas ela já aparece até no caso não relativístico. Eu resolvi, aí eu falei, isso é muito estranho, eu nunca tinha visto isso, né? Se você resolver a equação de Schrödinger colocando para V isso e mais isso, né, colocar energia, que é a energia, não o potencial, né? A energia eletrostática e a energia mais a energia gravitacional, você obtém esse termo aqui já no nível não relativístico. Tem as correções relativísticas que eu não estou escrevendo aqui, que são menores. Então, e aqui seria o resultado que se eu tivesse só o campo gravitacional, zero, todo o campo está, coloca alfa igual a zero, né? A primeira contribuição seria, tem a mesma cara do que o campo coulombiano, só que é alfa-til, ao quadrado. Que vai ser alfa quadrado para alfa-til quadrado. Só que esse termo aqui, ó, vocês estão vendo que não é alfa-til quadrado, é alfa-til. Você ganha 20 ordens de grandeza para começar a ter um efeito gravitacional junto com a presença do campo eletrostático. Então você já consegue talvez detectar isso aqui para partículas da ordem de microgramas e nanogramas. Eu estimei isso no paper. É inviável isso aqui, por isso que ninguém fala de campo gravitacional, o bound state, né, quando a gente tem, mas quando você já tem os dois ao mesmo tempo, isso está associado com o princípio da superposição. No paper, aqui eu não apresento, mas no paper eu estudo espalhamento de partículas, um feixe de partículas de massa mzinho incidindo em partículas de massa mzão, com o campo gravitacional e eletrostático simultaneamente atuando. Você tem esses termos aqui, aparecem na seção de choque também. Da ordem de microgramas, você já, em princípio, conseguiria ver se você mantiver a carga com a carga do elétron para essas partículas. Tá certo? Então, são duas ilustrações no nível de primeira quantização que a gente pode tentar explorar essas equações para começar a trazer gravitação já para o problema, né? E aqui eu tenho eu já estou caminhando para a segunda quantização, coisas que não são tão triviais, tão análogas à equação de Klein-Gordon. Quando eu tenho a partícula zero, a partícula com V igual a zero, partícula livre, coloca V igual a zero lá e resolve o problema, você obtém essas duas soluções aqui para as energias, né? A gente vê que essa primeira energia é como se fosse a energia relativística que está aqui, menos a energia de repouso, que é aquela transformação que conecta a equação de Schrödinger covariante de Lorentz com a equação de Klein-Gordon, né? Você está eliminando a energia de repouso, você vai obter isso aqui. Mas quando você vai para a energia negativa, né, a solução é mais ou menos as duas soluções, você não tem aquela analogia simples que a gente obtém quando resolve a equação de Klein-Gordon, por exemplo, que esquece o mc quadrado. Você teria mais mc quadrado e menos, você teria essas duas soluções aqui, ó. E aí você interpreta a solução positiva com uma partícula viajando no tempo e a solução negativa como se fosse uma antipartícula, com energia mais essa raiz viajando no tempo do passado, viajando no sentido contrário do tempo. Só que aqui não é mais e menos que a gente obtém aqui, ó. Esse é o lance. Então essa interpretação fica mais complicada. E como é que você sai da energia, dessa energia para essa daqui? Se você quer tentar manter essa interpretação, você tem que trocar o sinal da massa. M quadrado, quando você põe menos M quadrado, não muda nada. Por isso que para Klein-Gordon isso também não é tão importante, porque todas as energias que aparecem para a partícula livre em Klein-Gordon é proporcional a M quadrado. Para a equação de Dirac também. Aqui não, apareceu um termo linear como nessa energia. E aí aparece essa situação peculiar aqui. Isso já chamou minha atenção. Eu falei, para entender isso aqui, eu preciso ir para a segunda quantização. E aí, no nível de segunda quantização, eu vou fazer uma mudança de paradigma, né? Trocar o foco. Eu vou considerar o psi o campo fundamental, o Lorentz covariante Schrödinger field, né? E não mais o campo de Klein-Gordon. Esse psi é o campo fundamental. Eu vou pôr as relações as equal time commutation relations, né? As relações de comutação para tempos iguais para psi. Isso vai ser o meu campo fundamental. E eu quero ver quais são as consequências disso. Aqui é um pouquinho de revisão para o pessoal aí da pós, né? Então eu vou precisar descobrir primeiro qual é a lagrangiana que me dá, a densidade lagrangiana que me dá aquela equação de Schrödinger generalizada que a gente apresentou aqui. Essa aqui é o L caligráfico, é a densidade lagrangiana, quando eu integro no volume, eu tenho a lagrangiana total e a ação é dada dessa forma aqui, escrito em coordenadas dx1, dx2, dx3, dx0, né, o quadro volume, que é invariante de Lorentz, está aqui. Então colocando
que a ação satisfaz o princípio de extremo, né, a gente obtém essas equações de Euler-Lagrange, considerando o psi e o psi estrela como variáveis independentes. Esses dois campos, o psi e o seu complexo conjugado. E aí a gente vê que essa aqui é a lagrangiana que, quando substituída nessas equações de Euler-Lagrange, nos dá a equação de Schrödinger, né, a equação de Schrödinger covariante de Lorentz, e nessa outra equação aqui a gente obtém a equação para psi e aqui a equação para psi estrela. E essa é a lagrangiana. Então, a partir dessa lagrangiana, eu posso calcular a hamiltoniana. Lembra da hamiltoniana mesmo? PQ ponto, né, menos L. A gente tem dois graus de liberdade aqui, né? PQ ponto para o primeiro campo, PQ ponto para o outro campo. O momento conjugado é definido derivada da lagrangiana em relação a... Lá seria DL dq ponto, né? Que a gente faz no caso clássico de partículas, né, que é a derivada do L em relação a psi ponto. A gente define os campos conjugados, os momentos conjugados, para descobrir a lagrangiana. A hamiltoniana, a densidade hamiltoniana pode ser escrita dessa forma. Os momentos, aqui eu já obtive via teorema de Noether, né? Para obter os momentos, e claro, quando você faz teorema de Noether para invariância por translação temporal, você também recupera a hamiltoniana obtida por este método. Tudo está no paper, os dois métodos, né? E colocando a invariância por simetria interna, né, por transformação de gauge, a gente transformando aquela transformação de gauge global, a gente tem aquela transformação de gauge global, né? Dessa carga aqui vai ser conservada. E esse termo aqui é o que aparece, se eu trocar psi por φ, é o que aparece na equação de Klein-Gordon. Né? Aqui é o termo novo, é o psi quadrado, que aparece devido a essa, na equação de Schrödinger-Lorentz com variante, aparece esse termo extra aqui na carga. Então, o que é conservado são as integrais no volume, né, da hamiltoniana, do momento e da carga. Eu estou colocando aqui, né, que são os tensores, né, os componentes do tensor momento-energia que a gente obtém no teorema de Noether aqui. Só para lembrar o pessoal aí da pós. Então, a solução mais geral do campo clássico, agora eu vou promover os coeficientes que dependem do momento ou do vetor de onda para operadores, A e B da H vão virar operadores. Então, a solução mais geral pode ser escrita dessa forma, onde o psi passa a ser um operador, não estou colocando o chapéu aqui, mas isso aqui agora é um operador. Essa aqui satisfaz a equação de onda do campo livre, com V igual a zero. Notem que eu tenho ômega mais e ômega menos. Quando a gente resolve a equação de ômega mais e ômega menos, definido aqui, ó, aquele mais ou menos do sinal aqui da massa, ó, MCH cortado é o Mi, aparecendo. Quando a gente resolve a equação de Klein-Gordon, aqui aparece ômega menos I ômega mais I ômega, não tem mais e menos. A gente aparece só esse ômega aqui, ó, esse. É as energias relativísticas tradicionais que a gente tem aqui. E esse fator de integração aqui vai ser escolhido de tal forma a garantir que as relações de comutação são satisfeitas. Então essa equação pode ser reescrita dessa forma. Eu estou destacando o fator da massa aqui, o Mi, né? Se o MCH cortado é proporcional à massa, ele aparece aqui. E esse termo aqui é exatamente o que a gente tem quando a solução da equação de Klein-Gordon, né, não tem esse aqui, a massa, esses termos destacados na setinha aqui. Agora tem isso aqui, tá certo? Onde Kx, a notação desse produto escalar, aqui aquelas grandezas estão definidas dessa forma. Eu começo colocando que os meus operadores A e B devem satisfazer as relações de comutação de criação e aniquilação de partículas. Então essas são as relações que eu quero que sejam verdades. E aí eu vou descobrir qual é o meu F, para que ao substituir o meu psi aqui, ele satisfaça aquelas relações padrão de relações de comutação para tempos iguais. Né? É a generalização do Q, o comutador de Q com P no EH cortado, quando a gente trabalha no mecânica quântica não relativística aqui, a gente tem EH cortado, só que como tem um rótulo contínuo, a gente tem uma delta de Dirac aqui. Então essas duas relações devem ser satisfeitas, o meu psi é dado por isso, e eu vou descobrir quais são os meus F que garantam que isso é verdade e que isso é verdade. A solução do problema é única, igual a essa. Então a solução mais geral que me garante que as relações equal time são verdadeiras é essa daqui. Olha, o que difere da solução geral da equação de Klein-Gordon é esse termo aqui. Tudo isso aqui é a equação de Klein-Gordon. Mas agora a gente tem esse negócio novo aqui. Ó. Aí, se eu substituir esse psi nas expressões para hamiltoniana, momento e carga que eu calculei lá, e fazer as contas, elas demoram, mas a gente chega nisso aqui. Ó. O momento é igual ao que a gente tem para Klein-Gordon. A carga é igual. O que muda é aqui. Ó. Agora sim, as duas energias aparecem
de forma que eu preciso ir de uma energia para outra, eu preciso trocar o sinal da massa. De novo aparece isso aqui, no nível de segunda quantização. E agora eu vou checar as simetrias discretas. E aí, de novo, quando eu vou fazer a conjugação de carga, vai aparecer uma sutileza lá. Na inversão espacial, né, na operação de paridade e na reversão temporal, nada muda. Ao impor que a minha operação de paridade é um operador unitário que satisfaz isso, né, troca os sinais das coordenadas espaciais, eu garanto que esse P vai trocar exatamente aquilo que a gente espera com os operadores de criação e destruição. Eu troco o sinal dos momentos. A mesma coisa para o operador de reversão temporal. Eu posso pegar tudo que é feito por Klein-Gordon, o T anti-unitário, para que tenhamos consistência, toda aquela discussão do Greiner, por exemplo, lá, do livro dele de Relativista e Quantum Mechanics, está aqui. O problema agora é a conjugação de carga. Eu preciso mudar o operador conjugação de carga, senão não vou ter o teorema CPT respeitado. Vocês vão ver isso daqui a pouco. A operação de carga, como usualmente, a conjugação de carga, essa operação como usualmente é definida, né, é um operador unitário que troca o psi por psi d'H. Só que se eu colocar essa propriedade para minha conjugação de carga no contexto da equação da Lagrangiana que a gente está estudando aqui, eu não recupero o que nós gostaríamos de recuperar, que o A vai para B e o B vai para A. Você troca o papel da partícula com a antipartícula. Você só consegue fazer isso consistentemente. E não adianta definir o C anti-unitário. No paper eu mostro tudo isso. Você só tem essa solução aqui, ó. Você tem que redefinir a sua conjugação de carga para incluir troca do sinal da massa também. Não só a carga troca de sinal. A massa troca de sinal. Você tem que definir esse operador que eu chamei de conjugação de massa, que ele anticomuta com qualquer função da massa. Então, funções que dependem de m quadrado, por exemplo, não vai mudar, mas que dependem um expoente ímpar de m, vai aparecer um menos m aqui. Se eu faço isso, redefino minha conjugação de carga para incluir a mudança do sinal da massa, eu consigo garantir essas propriedades que estão aqui. Trocar o papel de A com B, partícula com antipartícula. E por que a gente tem esse problema, né? Porque se eu definir isso do jeito tradicional, quando eu tomo o complexo conjugado, esse aqui vai para menos I. E aí eu não vou conseguir recuperar. Para a equação de Klein-Gordon, eu não tenho esses termos destacados aqui na seta. E aí vocês observam que o psi d'H, né, ó, E menos IKX, E menos IKX, o A é igual a B. Quando você faz a operação de psi d'H, tudo está certo, B d'H vai para d'H. Mas aqui esse sinalzinho atrapalha, então eu preciso trocar o sinal de Mi. Mas sem tomar o complexo conjugado, porque aí arrebenta com as outras coisas. Eu troco esse sinal aqui. A única maneira é trocar o sinal da massa. Não tem jeito. Ou seja, a antipartícula, está tudo levando a crer que a antipartícula ela tem que ter massa com sinal oposto à da massa, à da partícula. Matéria e antimatéria tem essa diferenciação nesse modelo aqui. E aí a gente garante o teorema CPT, que tem que ser estendido agora para CPTM, né? A nossa Lagrangiana, ela só vai ter essa propriedade esperada aqui, né, quando você faz a operação CPTM, definida dessa forma. E isso implica que a ação é invariante por essa operação. Aí a gente recupera todas as propriedades esperadas. Ou seja, essas 4 propriedades aqui são satisfeitas pela Lagrangiana de Klein-Gordon quando a gente usa o C em vez de CM. Para que eu recupere essas 4 propriedades aqui, eu preciso ter o CM. E estender a operação CPT dessa forma. Tá certo? Aí eu garanto que a ação é invariante por transformação por essa operação aqui. E o teorema CPT vai estar respeitado. Né? Nós vamos ter uma Lagrangiana invariante de Lorentz e que respeita o teorema CPTM. Essa é a generalização do teorema CPT. E aí que é o mais interessante. Isso aqui é quase umas 10 páginas do paper, que eu estou resumindo em uma transparência aqui, um slide para vocês. Quando a gente vai fazer a segunda quantização, vamos resolver a teoria quântica de campos para esta nova Lagrangiana, quando ela acopla eletromagneticamente via o acoplamento mínimo, estuda, vai fazer as previsões de seção de choque e de decaimento, faz toda a conta como se faz no formalismo de quantização canônica. Usa o teorema de Dyson, calcula os propagadores, o propagador de Feynman, calcula tudo isso, calcula a Hamiltoniana de interação, você faz a teoria de perturbação para todas as ordens, é possível mostrar que, mesmo tendo essa troca de sinal da antipartícula para a partícula, você recupera todas as previsões da equação da Lagrangiana de Klein-Gordon. Não tem diferença nenhuma. Aquela diferença de massa, de alguma maneira, no paper isso é mostrado em mais detalhes, ela é
como se a gente toma tipo uma média daquela massa positiva e negativa, no fundo é eliminada. Você recupera exatamente as previsões da equação de Klein-Gordon. Bem como para qualquer interação que preserva a invariância de Lorentz, como, por exemplo, autointerações como essa, o psi-psi-daga, onde tem o mesmo n. Todas as previsões da equação que vem da Lagrangiana de Klein-Gordon, como para a teoria aqui, são iguais, desde que a metodologia de interação tenha caras como essa daqui, por exemplo, invariante de Lorentz, né? Gravitação, dá para fazer o que a gente quiser, porque a gente não tem uma teoria quântica de gravitação pronta, não tem um mínimo coupling para a gente tentar descobrir qual seria a interação. Tem como fazer isso, mas não é consenso. Então, do jeito que a teoria está desenvolvida até agora, você pode fazer com que massa e antimassa, matéria e antimatéria, atraiam-se ou se repelem, né? Se repilam. A teoria está livre, você pode fixar, dependendo de como você impõe como que a nossa massa gravitacional vai responder perante essa operação aqui. Porque a gente está trabalhando com massa, essas massas que aparecem aqui, não é a massa gravitacional, né? É a massa inercial que a gente está resolvendo. Dependendo de como a gente define que a operação de conjugação de carga atua na massa, se ela comuta ou anticomuta com a massa gravitacional, você pode fazer com que matéria e antimatéria se atraiam ou se afastem umas das outras. Matéria e matéria vai sempre atrair e antimatéria vai sempre atrair. O problema é quando a gente tem matéria e antimatéria. Dá para fazer as duas coisas. Mas quando a gente quebra a invariância de Lorentz, e isso que é interessante, interações como essa daqui, ó, isso aqui quebra a invariância de Lorentz da teoria que nós estamos estudando, mas não por equação de Klein-Gordon, porque o psi vai para psi, o psi-daga vai para psi em Klein-Gordon, né? Então isso aqui é invariante de Lorentz para Klein-Gordon, mas não para a gente, porque tem aquela massa lá. Isso aqui não vai ser invariante de Lorentz, ou termos como esse. Esse tipo de decaimento aqui é possível. Lá no paper está aprovado usando fazendo essa conta no diagrama de Feynman no espaço do momento aqui, no trilevel, né, no nível de árvore, para a primeira ordem. Nessa ordem de perturbação a gente mostra lá, a gente vai mostrar aqui intuitivamente que dá para ver que isso vai acontecer. Esse decaimento acontece, ele não é cinematicamente proibido. O equivalente disso de Klein-Gordon não acontece, porque violaria princípios cinemáticos da relatividade restrita. E esse tipo de interação aqui, ó, se existisse, permitiria esse tipo de decaimento da antipartícula num fóton e numa partícula, mas nenhum desses três processos aconteceria. Para Klein-Gordon, nenhum desses quatro processos acontece e nenhum desses dois processos acontece. Olha aqui por que acontece esse processo. Por que ele é possível no formalismo que a gente está estudando aqui? O antipartícula decaindo numa antipartícula e duas partículas, esse diagrama aqui, se essa interação existisse. Porque tem esse sinal diferente nas energias de cada uma das partículas, né? Se a gente for no referencial de repouso da antipartícula que está decaindo, essa conservação de energia aqui, ó, quando você substituir o EK+, aqui, o EK- aqui, fazer a conta no referencial de repouso, onde a gente vai ter K igual a zero, só vai aparecer energia de repouso, essa equação que tem que ser satisfeita. E é normal, as três partículas, você vai ter uma partícula parada, vai aparecer duas antipartículas e uma partícula em repouso. Você consegue satisfazer cinematicamente o problema. Você consegue resolver o problema. Quando você for resolver por Klein-Gordon, isso não dá certo. A gente vai ver daqui a pouco. E esse tipo de interação aqui, se eu tivesse que viola invariância de Lorentz, é possível no contexto dessa teoria que a gente está apresentando aqui, porque essa conservação de energia é possível de ser satisfeita. Ó. A gente vai ter a energia da antipartícula, isso aqui é a energia da partícula, isso aqui é a energia do fóton. No referencial de repouso, a gente vai ter um mc² aqui, outro mc² aqui. Esse menos mc² passa para cá, dá esse 3 aqui, mais a soma das duas energias. Impondo conservação de momento, a gente consegue garantir conservação de momento, conservação de energia, a solução é única, você vai ter essas energias aqui e esses momentos. É possível. Para Klein-Gordon, não dá. Se a gente for resolver esse mesmo diagrama para Klein-Gordon, a gente vai ter a energia da antipartícula, que é simplesmente no repouso mc², e aqui eu vou ter mc² mais mc². 3 mc² é maior do que mc². Não tem como satisfazer conservação de energia. E a mesma coisa aqui. Não dá para satisfazer a conservação de energia. Ó. No repouso, a antipartícula tem essa energia, no referencial que ela está em repouso. É a energia da partícula do produto aqui do decaimento, é no mínimo mc². Então a gente tem uma energia aqui que tem que ser alguma coisa positiva mais mc². Aqui do lado direito é maior que mc², do lado esquerdo é exatamente mc². Por isso que esses processos são proibidos, cinematicamente falando, no contexto da campos escalares de Klein-Gordon, mas no nosso contexto aqui não.
Para terminar o colóquio, como generalizar isso para incluir que aquela transformação de coordenada aconteça também para rotações espaciais? Então a gente começa trabalhando com rotações infinitesimais, arbitrárias, né, transformações próprias de Lorentz infinitesimais, seja rotações ou boosts de Lorentz, são modelados por um tensor antissimétrico. Então, a transformação de coordenada vai ser dada desse jeito aqui, e as derivadas se transformam dessa forma, tá certo? E eu imponho que a minha função de onda vai se transformar por qualquer transformação desse tipo aqui, desse jeito, onde o B é da ordem de epsilon. Eu quero descobrir qual é a lagrangiana que me garante a invariância por transformações infinitesimais. E se eu mostrar a invariância por transformações infinitesimais, como qualquer transformação finita é uma soma de transformações infinitesimais, a gente tem equações lineares, eu tenho a operação geral. Então basta resolver o problema por transformações infinitesimais e aí você calcula a transformação geral. Aí fazendo a conta é longa, né? Aqui está o resultado final. A densidade lagrangiana é essa, onde agora a gente tem 4 constantes aqui, ó, K0, K1, K2 e K3. A lei de transformação é essa para transformações infinitesimais. Isso aqui, epsilon mini está associado com a transformação infinitesimal de Lorentz, seja boost ou rotação. E a equação de onda que a gente obtém é essa daqui. E é interessante que essa equação de onda dá para utilizar para modelar sistemas anisotrópicos agora, porque a gente vai ter o Mi aqui, ó, ele pode ser 0, 0, 1, 1. Você tem 4 constantes livres para adotar, principalmente em matéria condensada. Isso aqui pode ser interessante para descrever alguns problemas de matéria condensada e ao mesmo tempo buraco e elétron. No paper eu discuto possíveis aplicações para matéria condensada, porque lá a gente tem a simetria entre a energia por exemplo, do exciton, né, do buraco e do elétron. Eles têm massas inerciais diferentes naquele sistema. Então essa aqui seria uma equação natural para descrever essas coisas e em redes assimétricas também. Tá certo? Se o kj, ou seja, K1, K2, K3 for nulo e o K0 for igual a massa, vezes C dividido por área cortada, a gente recupera a equação do início da apresentação. A gente tem, de novo, Kmi não é um vetor. Então, um quadro de vetor Kmi dmi não é um invariante. Esse foi o erro do referi. Ele falou que essa equação não é invariante de Lorentz. Tá certo? Porque se isso aqui é invariante, se o Kmi dmi é invariante de Lorentz, o que não é verdade, e isso aqui obviamente é invariante de Lorentz, se o psi transforma com coisas que dependem de x, a equação não é covariante de Lorentz. Mas isso aqui não, o Kmi vai para Kmi quando você faz o boost de Lorentz ou uma rotação. Ela é uma constante. Aí você tem que colocar as transformações apropriadas aqui, e aqui, e aqui, e no psi, desse jeito. Aí você garante que isso aqui, e que essa lagrangiana é invariante. Duvida? Abre a conta. Então, aqui ó, a gente tem as transformações finitas para um boost na direção x1, na direção x, né? É uma transformação um pouco mais complicada, mas está aqui. E aqui seria a transformação perante uma rotação no eixo z, no eixo x3. Qual é a lei de transformação que a gente tem que utilizar para uma transformação finita? Certo? Então isso está demonstrado tudo no paper. Como que eu saio daqui, de uma sucessão de transformações infinitesimais, como que eu chego nisso e nisso. E obviamente eu fiz a conta, né? Fazendo diretamente com a transformação finita, você pode fazer a conta, substituir essas transformações ou essa, aqui você vê que a lagrangiana é invariante. E como que eu posso conectar esse problema com a equação de Klein-Gordon? Inspirado na conexão anterior, ó, em vez de ter só simplesmente a massa, né, que a gente tinha antes vezes x0, eu vou ter agora esse produto escalar aqui, faço esse ansatz, né, coloco na equação de onda generalizada que a gente obteve, a gente recupera esta equação aqui, que é exatamente a equação de Klein-Gordon, se k², que é esse produto escalar aqui, for igual a μ². Basta isto para recuperar a equação de Klein-Gordon e todas as previsões advindas desta lagrangiana aqui e da lagrangiana de Klein-Gordon para interações que respeitem invariância de Lorentz são equivalentes desde que o k² satisfaça isso. Mas a gente só precisa garantir que o k² seja isso. O K0, o K1, o K2, o K3 são parâmetros livres. A gente já teria 3 parâmetros livres ainda ali, né? Ou pelo menos mais um, se eu impor a isotropia não tem a direção x1, x2, x3 são equivalentes no vácuo, né, por exemplo. Então, mas ainda teria um parâmetro livre para explorar nessa lagrangiana. Será que isso ajuda na renormalização dessa teoria, a deixar isso mais forte? Isso eu não explorei ainda, é um problema em aberto. E aí eu posso reproduzir tudo aquilo que a gente fez em termos de segunda quantização, já passou da hora, né? Então, a solução geral, agora em vez de ser o μx, vai ser aquele k
Lembrando que isso aqui é K1, K1x1 mais K2, x2 mais K3, x3 mais K0, x0, né? Um produto escalar isso daqui. O K0 é isso, a gente vai recuperar a hamiltoniana. Agora, o momento também quebra a degenerescência. Não só a energia entre partícula e antipartícula é diferente, como o momento para um dado vetor de onda, K, J, é diferente. Eu não explorei suficientemente isso ainda, mas é interessante. A partícula e a antipartícula são totalmente diferentes. Porém, quando as interações respeitam a invariância de Lorentz, você mostra que é igual ao Klein-Gordon. Quando quebra a invariância de Lorentz, aí que é bem diferente. Isso que é interessante. Então, essa generalização. Agora a gente tem gaps, né, no momento, na energia entre partícula e antipartícula. Continua tendo diferença de sinal da massa, né, e agora é mais geral ainda do que massa. Né, a gente tem K0, K1, K2 e K3. O K0 estaria associado à massa, mas essa coisa é mais sutil. Mas existe equivalência entre as duas teorias para interações eletromagnéticas e que respeitem invariância de Lorentz. Temos que modificar o teorema CPT mais ainda. Agora, não só a operação de conjugação de carga, como a de paridade e de reversão temporal tem que ser alterada para que a gente garanta a invariância daquela lagrangiana perante a operação CPTM, definida aqui. E, por fim, o que acontece se a gente tentar estender esse approach para a equação de Dirac e para a equação de Proctor, que são equações que têm massa? Se a equação não tem massa, não dá para fazer isso, né? Porque se vocês observarem na forma generalizada de transformação do psi, a massa aparece, né? A gente tem gama menos 1 mc quadrado, gama mv. Contas de back of the envelope, né, que eu já fiz, né, leva a crer que dá para fazer isso para Dirac e para Proctor, não tem os detalhes, mas aparece esse termo, ou seja, você vai conseguir quebrar a simetria também de massa lá e de matéria e antimatéria lá, ou seja, parece que toda a teoria de campos dá para começar a quebrar essa simetria, que só vai se manifestar quando a gente tiver quebra de invariância de Lorentz em alguma interação, que a gente não observa hoje. Isso é sutil. Eu não sei o que acontece quando a gente tem campos não abelianos, ou seja, interações fracas ou fortes. O que vai acontecer quando você tem uma lagrangiana não abeliana? E aqui, que eu acho que é o mais interessante, é o recado para o Celso, que é especialista em violação CP. Quando a gente tem força fraca, teoria fraca, a gente tem violação CP já embutida nela, será que, como eu generalizei o teorema CPTM para virar CPTM, será que não tem uma interação que respeita a invariância de Lorentz, mas quebra CP, mas vai implicar na simetria entre massa e antimassa, de tal forma que a baryogênese seja entendida como consequência da violação CP, usando o formalismo aqui, não Klein-Gordon ou Dirac, né, que a gente usa lá, né, mas onde que seja quebra de construção, a simetria entre massa e antimassa, faz uma teoria não abeliana que quebra CP. Será que isso implica em algum tipo de assimetria entre massa e antimassa? Seria interessante investigar isso aqui, não tem condições ainda de responder a isso. E gravitação, o que acontece? A gente não sabe, porque a gente não tem uma teoria quântica da gravitação disponível, e no nível que eu discuto um pouco no paper, o que aconteceria lá se a gente... Gravitação, as duas possibilidades são possíveis de serem incluídas teoricamente. Massa poderia repelir ou não antimassa. Massa e massa atrai, antimassa e antimassa tem que atrair com o que a gente tem ali. Muito bem, pessoal. Então, eu termino aqui a apresentação e agradeço a paciência e a presença de todos aí. Obrigado, Gustavo. Acho que a gente pode receber algumas perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer pelo chat também, quem quiser. Bom, então acho que eu tenho algumas. Só foi feito para você, Celso. Vai lá. Não, então acho que isso aqui talvez seja para mais gente. Lá no início, quando tem o V, o que é o V, né? O V de R lá, ele é invariante, é isso? É aquele V, eu entendi o que você está falando. Lá no começo da discussão. Vamos voltar para lá. Esse, né? Por exemplo. Uhum. Então, esse V aqui, eu não sei o que ele é ainda. Mas eu posso dar uma ajuda, eu posso tentar mostrar para você o seguinte. Vocês estão vendo aqui, né? O paper, não estão? Sim. Olha que interessante. Esse V, eu tenho um footnote. Quando a gente não sabe direito o que é, você coloca no footnote as coisas. Ó. Esse V, no nível de primeira quantização, eu vou aproximá-lo como sendo o V que vem da equação de Schrödinger, que é o que eu fiz para resolver quando eu incluí o campo gravitacional ali, ok? Naquele exemplo que eu mostrei, certo? Só que o que ele seria no nível relativístico?
essa pergunta ela pode ser analisada sobre duas avenidas. Uma, não faz sentido você perder muito tempo com isso, porque o que interessa são os campos livres. Então V vai ser sempre zero, a equação vai estar ok, e aí você coloca ou o acoplamento mínimo, ou o que consegue ser feito para gravitação para tentar fazer uma teoria de gravitação. Então não perca muito tempo com isso. A outra é, não, eu quero insistir. Eu quero obter uma equação de Schrödinger generalizada, onde esse V, qual é a extensão do V do Schrödinger? No cenário relativístico. Eu chutei, porque quando a gente estuda a equação de Schrödinger, a gente está supondo, grosso modo, que a fonte do potencial, a fonte daquele campo de força está em repouso. Em geral, um corpo de massa muito maior, como a massa do próton. É um campo externo cujo referencial é fixo. Então, nesse referencial, eu posso definir esse vetorzinho Vmi aqui, onde V é a energia associada a esse potencial, e o vetor Nmi, que é proporcional ao momento da fonte desse campo. Ele está parado, então você vai ter a componente temporal, certo? Ele está parado. E eu defino que a generalização do V no domínio relativístico é esse produto escalar aqui, que é o invariante de Lorentz. Isso é bem cru, não quer dizer que é bom, talvez seria o centro de massa e não, enfim. Mas você pode tentar escrever aquele V de forma invariante, dessa forma. Postula e vê o que dá. Só que para fins práticos a gente sempre utilizou a aproximação não relativística dele. Não sei se isso melhora um pouco a sua dúvida, Celso. Então, não é só para entender a hipótese, né, que você estava colocando aí. Era Exatamente. V, então você assume que o V é invariante, né? Ele imagina aquele V, esse V, na verdade, ele seria isso aqui, ó. Nmi Vmi. Uhum. É por isso que eu falo, abuso de notação, eu vou usar a mesma letra, certo? Mas o que a gente precisa para garantir a equivalência dessa equação com a equação de Schrödinger, no não relativo, é só isso aqui, ó. O limite de f tem que ser isso aqui, né? Então, em princípio, esse f ainda ele é livre. Ele seria aquele Nmi, Vmi, não sei. Então, mas para garantir o limite no relativístico, basta que este limite seja igual a isso. É isso que a gente precisa e vai estar tudo pronto. Certo. Daí, deixa eu ver. Bom, alguém tem outras perguntas? Eu tenho aqui. Gustavo, Vai uma lá. das coisas que você mencionou que tem quebras de simetria, essas coisas, né, que pode estar vinculada a outros efeitos. Você chegou a pensar em onde isso poderia ser visto? Tipo, que tipo de fenômeno ocorreria que não seria explicado só pelo que você fez e não... Eu entendi. Onde aquela quebra de variância de Lorentz aconteceria, né? Isso. Onde Não, a gente conseguiria ver isso? Essa pergunta é boa. Essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, né? No seguinte sentido, porque imagine se na história da evolução do universo inicial, em algum momento, a simetria de Lorentz não fosse algo perfeito. Ela não existia. Ela é como se fosse sei lá, aconteceu uma quebra de simetria espontânea, e nós estamos numa parte do universo onde a gente tem a simetria de Lorentz como válida, mas no início não. Usando esse formalismo, e se a gente encontrar uma única interação que quebra a invariância de Lorentz, a gente vai conseguir explicar essa assimetria entre massa e antimassa, vamos dizer assim. Agora, no universo que nós estamos vivendo aqui, a gente acredita que a invariância de Lorentz é algo crucial. Então, há outros modelos de tentar explicar o processo de baryogênese colocando quebra de invariância de Lorentz através de um campo externo, tipo o Orfeu Bertolami foi um dos primeiros a trabalhar com isso nos anos 80. Esse paper é citado no meu trabalho. Só que ele introduz um campo externo e a partir daí ele induz uma quebra da invariância de Lorentz no modelo dele. E o pessoal nessa área eles usam a terminologia da química, é como se introduzisse um potencial químico no campo escalar de Klein-Gordon, por exemplo, para quebrar a simetria entre massa e antimassa. Então vai ter um potencial químico diferente. Então, no fundo, eles estão colocando essa quebra de simetria através de um campo externo de uma outra forma. Aqui, nesse modelo que eu estou apresentando, ela surgiu naturalmente. Mas o interessante é que ela só se manifesta quando tiver a quebra de invariância de Lorentz. Se o sistema for invariante de Lorentz, essa quebra de simetria que surge natural nessa generalização da equação de Schrödinger, nessa lagrangiana aqui, ela não aparece. Então, em que contexto seria interessante? Em que idade do universo a
a invariância de Lorentz não foi respeitada, ou em campos gravitacionais extremos, em regimes que vão na escala de Planck, onde a invariância de Lorentz possa ser quebrada, uma possível descrição de partículas nesse regime seria dada por essa teoria aqui. E lá você teria quebra de simetria entre matéria e antimatéria, naturalmente aparecendo. Tá certo? Ou seja, e, para finalizar, em sistemas de interações efetivas na matéria condensada, você tem um referencial privilegiado, você naturalmente quebra a invariância de Lorentz, que é o book do material. E lá, talvez, essa modelagem seja interessante para descrever alguns processos lá. Não sei se foi isso que você queria que eu respondesse. Não, você mostrou, por exemplo, consequências de onde que a gente conseguiria ver, mas é um teste de entre igual foi feito, né, para o modelo padrão, para mostrar que o modelo padrão está certo, tem quebra de simetria, essas coisas, foram feitos experimentos mostrando isso. Então, eu esperaria que para gente falar, beleza, existe essa quebra de simetria que vocês estão propondo. Eu teria que mostrar experimentalmente isso para bater uma regra e falar, beleza, então existe mesmo e tem alguma coisa tal. É nesse sentido. Então, Eu concordo, não, concordo com você. Agora, é, para todas as interações que existem no modelo padrão, a princípio, para campos escalares, que respeitem a invariância de Lorentz, a previsão do modelo padrão é igual a que sai daqui. tá, Se entendi. a quebra da invariância de Lorentz for algo que nunca vai acontecer, esse modelo aqui é tão bom quanto o que está no mercado. Se o princípio da invariância de Lorentz em algum momento for mostrado que não é tão geral assim, esse modelo dá coisa nova do que está no mercado. Mas eu mostro que tudo que existe, todas as previsões do modelo padrão para campos escalares complexos, se a gente usar a equação de Klein-Gordon, e desde que as interações respeitem a invariância de Lorentz, e que todas elas que você testa no modelo padrão respeitam a invariância de Lorentz, até pelo menos é a informação que eu tenho, o que sai daqui vai ser igual a Klein-Gordon. Entendi. Eu acho que isso vai um pouco mais próximo do que você queria saber, né? Porque assim, se tem alguma coisa que já foi feito que seu modelo não explica, o modelo já não faz sentido mais. Mas pelo que você está dizendo aí, não é esse o caso. Não. Tudo que o modelo padrão faz, desde que seja coisas que respeitem invariância de Lorentz, esse modelo aqui é igual para campos escalares. Tá. Beleza, obrigado, Gustavo. Nada. Bom, tem uma perguntinha aqui no chat do Diego. Opa, Ele está perguntando se deixa não lá, tem... deixa eu olhar o chat. Tá, então, beleza. O que é o teorema CPT como a gente estuda, né, normalmente? Aquelas definições de conjugação de carga, de paridade e de reversão temporal. Pode repetir, A Gustavo? pergunta? Não, só repete a pergunta. A pergunta ele está perguntando, não teria problema por trocar o teorema CPT pelo CPTM? Fiquei com a impressão que o CPT não é preservado nessa teoria. Gostaria de saber se isso é problemático por si só. O CPT aqui, na verdade, é o CPTM. Você precisa estender o teorema CPT, né? Porque e você pode pensar de outra forma. Se você quer manter a conjugação de carga como usualmente é definida, eu mostrei para vocês um teorema que é invariante de uma teoria que é invariante de Lorentz e não respeitaria o teorema CPT tradicional. As pessoas associam que é C somente C. Respeito a invariância de Lorentz implica CPT. Eu acabei de mostrar que não. Você tem uma teoria invariante de Lorentz que não respeita o CPT tradicional. Isso é big? É alguma coisa grande? É nada? Eu vou mais no seguinte, olha, aqui é outra história. Você tem que generalizar o CPT para incluir essa possibilidade da massa trocar-de-sinal. Definindo a conjugação de carga como eu apresento para vocês, o teorema CPTM é respeitado. Invariância de Lorentz implica CPTM, mas não CPT tradicional. Até que ponto isso é interessante explorar? Polêmico, pode ser sim. Eu não fui para esse lado. Porque já tem muita polêmica com o que está aqui nesse paper. Não sei, Diego, se isso ajudou um pouco a responder a sua pergunta.
Ok. Ele disse que sim. Então, deixa eu ver. Bom, tem mais uma perguntinha só, então. Só para. Em vez de ir pro. Bom, você falou lá de Dirac aqui no final, né? Mas em vez de ir pro lado complicado, você pode ir pro lado mais simples, né? Se você fizer um campo escalar real, relativístico, não dá para encaixar, né? Porque você Não precisa de algo dá. complexo. Você precisa da fase. Como é que você vai fazer? O campo escalar Então, real não tem como diferenciar do Klein-Gordon real, não tem como mudar. e nesse sentido é alguma coisa parecida com uma transformação de gauge, né? Essas fases aí. Aí esse foi um comentário que o referi falou: o que você está fazendo não é nada demais, é só você fazer uma transformação de gauge que você inclui aquela fase. Mas aquele kappa-mi, ele não é um vetor, um bóson de gauge. É uma constante, aquela transformação. Em nenhum momento eu supus, quando você está trabalhando com a teoria livre, que exista transformação de gauge na história. Não tem isso. Aqui, ó, isso aqui não é a Mi. Não é o campo, o quadrivetor. Isso é uma constante. E a transformação que eu estou fazendo aqui é uma transformação espaço-tempo. O campo de gauge é uma simetria interna. Você pega a simetria global, que é uma simetria interna da teoria, impõe que ela tem que ser invariante localmente para cada x e t, e aí surge o princípio de gauge. Mas é uma simetria interna. Você não faz uma transformação de Lorentz quando você faz o princípio de gauge. Aqui não. Aqui é uma transformação de Lorentz que implica que você tem que ter essa transformação aqui na fase da função de onda. É outra coisa, não tá conectada a priori, o que não quer dizer que não esteja. Isso é uma outra coisa que eu ainda estou querendo investigar. Porque você pode, de alguma maneira, tentar conectar essas coisas e entender, sob um ponto de vista mais fundamental, o que é uma transformação de gauge a partir de uma transformação espaço-temporal. Não sei se isso é possível. Eu estou indo muito além do que eu apresentei no trabalho nessa apresentação. Eu só estou falando em coisas que podem ser olhadas. Certo. Não sei se você entendeu, Celso. Não é um campo de gauge o kappa-mi. É uma constante. São 4 constantes aqui. Ah, sim, sim. Não, especificamente sim. Eu estava pensando de forma um pouco mais geral, no sentido de que talvez fazendo uma transformação de gauge você volte, né? Alguma coisa assim. Mas quando você faz uma transformação de gauge, você já está supondo que existe um campo livre de gauge na história. Aqui não estou supondo nada. Não precisa essa teoria, esse campo escalar livre, ele não precisa interagir com o campo de gauge. Ele pode interagir com outra coisa. O campo de gauge, você põe uma simetria de gauge, porque existe também o eletromagnetismo que respeita essa simetria. E como é que a gente vai fazer com que o campo eletromagnético veja o meu campo escalar ou o meu spinor de Dirac, né, na QED, né, que é o mais famoso exemplo disso? Bom, a lagrangiana tem que ser invariante por transformação de gauge. Aí surge aquele termo de interação. Mas aqui eu não faço menção alguma a um princípio de gauge. Porém, essa lagrangiana que você está aqui, uma vez que eu já determinei ela, agora eu coloco que ela seja invariante de gauge. Eu troco essas derivadas por derivadas de gauge. Eu consigo mostrar que, ao fazer isso, ela é invariante por transformação de gauge também. Certo. Mas o negócio é não abeliano e violação CP. Pode ser que saia dali, tentar estender essas ideias para um sistema não abeliano e que já tem violação CP implícita. De repente, essa violação CP, como ao fazer a generalização disso, você já vai ter assimetria nas massas, a violação CP talvez vai implicar um processo que seja invariante de Lorentz, mas implique uma assimetria no decaimento de massa para antimassa. Não sei. É ali. Entendi É ali. Seu ponto. O negócio. É ali. Nessa questão dos decaimentos aí, não tem problema partícula decair em partícula antipartícula, não vai, o vácuo não fica instável, não? Começa a decair indefinidamente? Deixa eu voltar pro desenho que você está falando. Esse é um problema que eu não tinha pensado. Você está dizendo, por exemplo, aqui, né? Que nem o probleminha do buraco, né? De Dirac lá. Eu entendi o que você está falando, porque é essa partícula aqui, decai de novo, decai de novo, decai de novo. Decai de novo, exato. Decai de novo, aí você tem uma abundância de matéria, porque sempre vai ter mais matéria que antimatéria, aí você de alguma maneira quebra essa simetria, o seu universo deixa de violar a invariância de Lorentz e passa a respeitar a invariância de Lorentz, aí esse processo já não acontece mais.
Então, esse processo... Já não consigo acompanhar, mas... Por exemplo, imagina que você tinha um universo que no início, invariância de Lorentz não acontecia. Uhum, Vai acontecer com isso aqui várias vezes. uhum, sim, então isso aí, acho que se acontecer indefinidamente, dá problema, né? Mas quem disse que a não invariância de Lorentz vai continuar indefinidamente? De repente você foi para um vácuo que é invariante de Lorentz. Aí esse processo não acontece mais. Uhum, Então isso aqui não é uma coisa que... Por isso que a gente, entre aspas, pode pensar se esse modelo é razoável, vive num universo invariante de Lorentz, porque senão talvez aconteceria isso que você está falando aí. uhum, Mas essa quebra de invariância de Lorentz, ela não deve acontecer para sempre. Uma hora ela tem que ser suprimida. certo. É só para quebrar a simetria entre... E aí você fala, mas você está surgindo partícula do nada. Mas e o universo? O Big Bang começou da onde, Celso? A quantidade de energia do universo veio da onde? Bom, O tem a vácuo, evolução, né? Uma parte vem o vácuo do... do tempo t igual a zero antes do Big Bang. O vácuo não tem que ser instável para começar a surgir energia do nada? globalmente não tem conservação, né? Ué, meu amigo, então de Só algum... localmente. Isso aqui é para explicar bariogênese. Isso aqui não está acontecendo hoje. E em algum momento esses tipos de interação foram suprimidas. E aí nós caímos no universo que preserva a invariância de Lorentz. Mas no início dos tempos, não. Ou seja, é como se tivesse uma constante de acoplamento que depende do tempo aqui, ó. Se a gente preservar a quebra de invariância de Lorentz. Então, forma que essa constante de acoplamento ela é zero hoje. Mas lá no começo do tempo ela não era zero e essa interação era relevante. Isso tem que ser pensado nesse contexto. Eu concordo com você. Hoje em dia, isso aqui daria problema, mas a interação ela é suprimida. Se eu quero que a minha teoria respeite invariância de Lorentz. Porque isso aqui viola a invariância de Lorentz para o modelo que está apresentado aqui. Certo. Mas aí que está o ponto. Para os modelos que respeitam invariância de Lorentz, não tem problema nenhum. Mas será que para um modelo não abeliano que viola CP vai ter estabilidade do vácuo mesmo assim, mas pode ter um processo que aconteça? Não sei. Mas o seu ponto é interessante de observar. Bom, trabalhos a serem feitos, então. É. Mais perguntas, gente? Eu meio que fiz mais perguntas do que eu. Bom, então, se não tivermos mais perguntas, agradecemos ao Gustavo novamente. Então, obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu que agradeço o convite e agradeço novamente aí a plateia que aguentou até as 13h30 aqui. É porque suscitou interesse aí.